Caríssimos irmãos e irmãs, querido e amado povo de Deus, a liturgia desta terça-feira, esta 7ª semana e última do tempo pascal, nós vemos esse evangelho, de modo especial, Jesus orando ao Pai. A assim conhecida oração sacerdotal de Cristo Jesus. Antes de entregar a sua vida pela humanidade inteira, antes da paixão, morte e ressurreição, Cristo Jesus tem um momento de oração profunda com o Pai, onde nesse momento pede a Deus por cada um de nós, como fica claro quando nós escutamos: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe destes o poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. Jesus pede ao Pai que conceda a vida eterna a cada um de nós que fomos confiados ao Filho Jesus, e ele que foi confiado a cada um de nós. Nós vemos um momento de Cristo que intercede por nós ao Pai, que roga ao Pai que nos acolha, que esteja conosco, que nos sustente, que nos fortaleça na nossa caminhada a cada dia, que nos ajude a colocar em prática a obra começada por Cristo Jesus e deixada em cada um de nós. Um Cristo que, pela sua natureza humana, pela sua encarnação, pela sua realidade neste mundo, conhece a mais íntima e profunda realidade do nosso coração, do nosso ser. Jesus sabe que nós temos as nossas limitações, as nossas incapacidades. Jesus sabe que nós temos muitas dificuldades e por isso implora ao Pai que esteja junto de nós, nos concedendo a vida eterna, nos fortalecendo, glorificando-nos junto com o Filho, auxiliando e ajudando-nos a guardar a sua palavra nos nossos corações. Jesus recorda que manifestou o nome do Pai entre nós. O Pai que confiou o mundo a Cristo Jesus. Eram teus e tu os confiastes a mim e eles guardaram a tua palavra. O Pai que confia cada um de nós ao teu Filho Jesus. E esse Filho que cumpre a sua missão, nos ensinando a observar os preceitos, a seguir os mandamentos e, sobretudo, guardar a palavra dentro do nosso coração. A maior de todas, o Verbo encarnado, revelado, Cristo Jesus. A palavra revelada através de Cristo Jesus. Tudo que nós conhecemos, aprendemos e carregamos conosco. Esta é a realidade que Cristo entrega ao Pai. Vós me destes, me confiastes todos eles. Cumprindo a minha missão, fiz que conhecessem verdadeiramente que eu saí de ti, e todos eles acreditaram que me enviaste. Eu te rogo por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que me destes e que são teus. A belíssima oração de Cristo Jesus, possivelmente naquele momento em agonia, no Horto da Oliveira, Jesus fazia esta oração ao Pai por nós. No momento de dor extrema, Jesus entregava a cada um de nós as mãos do Pai. Nós, pelos quais Ele se entrega, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, mesmo com tantas falhas, mesmo com tanta dificuldade que carregamos conosco, o Senhor ainda acredita em cada um de nós. O Filho tem a confiança total no nosso coração, sabe que no fundo nós entendemos, compreendemos e acolhemos a verdade revelada por Ele a nós. E por isso roga por nós ao Pai. Não pelo mundo, não pelas coisas perdidas, não pelas realidades passageiras, momentâneas, mas aquelas eternas, que não perecem e não se acabam jamais. É por elas que nós somos chamados a viver constantemente. É por elas que nós somos guiados. É o que nos inspira a buscar as coisas eternas, as coisas do alto, as coisas que não perecem. O céu, a salvação. Cultivar no nosso coração e, sobretudo, na nossa alma, a graça que vem de Deus. É isso que Cristo nos ensinou.
a deixar para trás tudo que não nos pertence, tudo que não é nosso, para sermos glorificados no seu amor. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. O que é do Pai é do Filho, o que é do Filho é do Pai. E nós, com o Filho, nos tornamos um com o Pai, e pertencemos a esta glorificação. Já não estou no mundo, mas eles ainda permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Então, continuai sustentando estes vossos filhos na fé, na caridade e no amor, na esperança, até que cheguem também eles no reino eterno, preparado por Cristo Jesus, o céu. Cristo Jesus, que se recorda de nós constantemente, meus irmãos e minhas irmãs. E sabe que nós estamos sendo continuamente preparados. Não somos uma obra pronta e acabada, estamos em constante processo de transformação, de conversão. Mas é preciso se abrir a Deus todos os dias para vivermos esta missão, esta transformação, este crescimento espiritual, nos livrando de tudo que o mundo nos propõe, e às vezes parecem ser mais agradáveis aos nossos olhos, aos prazeres da carne, do que aquilo que vem de Deus. Mas é preciso fugir de tudo isso, é preciso ter o coração aberto e compreender, tudo isso é passageiro, felicidade momentânea, mas que depois traz uma tristeza muito profunda e uma solidão no nosso coração, e não é isso que nós queremos. Nós queremos estar unidos ao Filho, no Pai, pela graça e ação do Espírito Santo que nos é dado por amor. O amor do Pai e do Filho gera o Espírito Santo para nós. Esse amor eterno, profundo e extremo, que preocupado com as nossas dificuldades, nos sustenta pela graça do Espírito Santo que nos é dado. É preciso, meus irmãos, abrir o nosso coração para sermos capazes de cumprir perfeitamente a nossa missão neste mundo. Cristo cumpriu o que deveria fazer em meio a nós. Volta para o Pai, pedindo que Ele nos sustente. Mas nós somos chamados a permanecer firme no nosso compromisso. Nós vemos na primeira leitura de hoje, São Paulo relatando justamente esta mesma realidade. Veio ao mundo, recebeu a graça de Cristo Jesus, de ser convertido, de perseguidor a perseguido, ensinou a todas aquelas regiões, a todas aquelas pessoas, lugares que passou, a graça do Cristo Jesus, o amor do Pai, a conversão, os milagres. Passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar o projeto de Deus a vosso respeito. São Paulo conhece a missão, acolhe no seu coração e se sente inteiramente cumpridor daquilo que Deus lhe pediu. Não sou responsável se algum de vós se perder. O que eu tinha de fazer no meio de vós, eu fiz. Paulo, já sabendo que se aproximava o momento em que seria morto por causa de Cristo Jesus, escreve às comunidades esta afirmação. O que eu precisava anunciar, eu anunciei. Combati o bom combate, completei a caminhada. É ter esta sensação no nosso coração, meus irmãos. Cristo se deu por nós. Deseja ver-nos caminhando. E nós precisamos caminhar tão firmes no caminho de Deus, a ponto de sentir isso que São Paulo sentiu. De termos feito aquilo que Deus queria que fizéssemos. Isso deve estar no nosso exame de consciência diário, meus irmãos. É se perguntar constantemente: tenho cumprido a minha missão? Se Deus me chamasse no dia de hoje, eu sentiria no meu coração que fui capaz de cumprir aquilo que Ele pediu de mim? Ou ainda estou longe daquilo que deveria oferecer? É ter esta consciência constante e buscar ao máximo dar o que nós podemos dar a Deus. Claro que talvez não chegaremos nem perto dos 80%, dos 70%, talvez, nem isso tudo. Mas devemos passar ao menos dos 50%, dar mais de nós do que às vezes nós acreditamos que somos capazes. Por esse mesmo amor que Cristo Jesus se entrega por cada um de nós. É sermos capazes de confiar naquele que se confia inteiramente a nós. Recomenda cada um de nós ao Pai. Me destes, confiastes eles a mim.
e tenho os glorificado. Ensinei tudo o que precisava ensinar. Reconheço que eles acreditam verdadeiramente que tu me enviaste. Agora retorno para junto de ti, mas eles permanecem e necessitam da graça constante. O amor que não nos abandona. Mais uma vez, Jesus dando prova que deixa-nos, mas não nos abandona, está sempre conosco. Se preocupa conosco, zela de cada um de nós. Pede de nós esse mesmo zelo, de cuidarmos das coisas de Deus, de cuidarmos daquilo que Deus nos confia constantemente, a nossa vida, o nosso coração. Tudo é dom e graça de Deus, dado por Ele, dele por nós gratuitamente, e nós somos chamados a zelar e cuidar da nossa vida, nosso templo de Deus, por assim dizer, constantemente, voltando-nos a esse amor eterno, voltando-nos a esta graça que não passa e que não perece jamais. É compreender esse amor de todo o coração. São Carlos, Luanga e os mártires, companheiros que nós celebramos neste dia, viveram esta realidade, compreenderam que era necessário entregar a sua vida. São Carlos, sobretudo, percebe muitas pessoas na África sendo perdidas por não compreenderem, por viverem no paganismo, não conhecerem Cristo Jesus. Anuncia aquilo que experienciou do próprio Deus. Consegue converter muitos jovens ao cristianismo, a Cristo Jesus. E estes são esses companheiros que morreram junto dele, defendendo a fé, a graça e o amor em Cristo Jesus. Compreenderam perfeitamente que é preciso se dar por inteiro. Compreenderam perfeitamente, não somos deste mundo, não pertencemos a isso que é passageiro, nós somos eternos. E é isso que nós devemos buscar constantemente. Salvar a nossa alma, que é eterna. O nosso corpo mortal perece, acaba, vira pó, mas nossa alma é eterna, e é ela que nós devemos cuidar constantemente. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o corpo material, o que passa e perece, e esquecemos da nossa alma, que é o bem mais precioso nos dado por Deus, infundido o dia em que Ele nos planejou, plasmou e nos criou e nos trouxe a este mundo. Tenhamos, meus irmãos, a coragem de, inspirados por esta oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo, a não perecer jamais na nossa caminhada, a enxergarmos o quanto Ele nos ama, que intercede por nós ao Pai, que recomenda-nos a Deus Pai, com todo o seu coração, e deseja que nós permaneçamos firmes na nossa caminhada. Que São Carlos, Luanga e seus companheiros mártires, Nossa Senhora de Fátima, intercedam sempre por nós, na nossa jornada, que claro, não é fácil, nem um pouco. O caminho do céu não é fácil, nem um pouco. É preciso esforçar-se diariamente, sobreviver a cada dificuldade, a cada perseguição, por amor a Deus. Somos perseguidos, mas perseguidos por amor. E quando somos perseguidos por amor, aquilo que parecia ser pesado demais se torna leve, porque por amor toda dor é suportável. A dor de Cristo foi muito maior do que qualquer dificuldade que nós vivemos neste mundo. Nos recordemos desta realidade e não pereçamos jamais. Tenhamos a luz do Espírito Santo que nos sustenta. Aproveitemos para clamar este fogo abrasador que é enviado e dado a nós em Pentecostes, nós rezando esta novena de Pentecostes que fazemos de modo pessoal, nós possamos acolher esse Deus, Espírito que vem em nós, o amor do Pai e do Filho que nos sustenta na nossa caminhada constantemente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.